Outubro Rosa, então, né, mulherada? Eu tô aqui fazendo a minha parte, que é conscientizar e trazer informações um pouquinho para vocês sobre o câncer de mama. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas uma a cada 8 mulheres que vivem até os 75 anos vai receber o diagnóstico do câncer de mama. No Brasil, a cada ano, são cerca de 66 mil novos casos. E é batido tanto nessa tecla em relação ao câncer de mama, em relação ao outubro rosa, porque é o câncer de mama que mais mata mulheres em todo o mundo, né? É o tipo de câncer que mais mata, justamente porque tem uma frequência alta. Mas se a gente diagnosticar de maneira precoce, a chance de cura chega a 95%. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, que é justamente você fazer exames, mesmo não sentindo nada, porque quando você sente alguma coisa, às vezes já se encontra um pouco mais avançado, certo? Então, o rastreamento serve para justamente isso. Então, ele é feito através do exame de mamografia e ele vai ser indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Federação Nacional de Ginecologistas e Obstetras a partir dos 40 anos, de maneira anual, até cerca dos 75 anos de idade. A disponibilidade desse exame e liberação pelo SUS e de acordo com o Ministério da Saúde, seria a partir dos 50 anos e a cada 2 anos. Essa recomendação do Ministério da Saúde foi feita com base em alguns estudos internacionais, né? Só que se a gente adaptar isso para a estatística da população brasileira, a gente perderia uma grande parte de mulheres que têm diagnóstico de câncer com menos de 50 anos, né? Então, cerca de 15% dos casos, aproximadamente, tem câncer de mama com diagnóstico menor do que 50 anos e a gente estaria perdendo a oportunidade de diagnosticar de maneira precoce nessa faixa de idade. É muito comum as pessoas perguntarem por que a mamografia, né? Será que eu não posso só fazer o autoexame das mamas ou não posso fazer um ultrassom para substituir, por exemplo? Bom, em relação ao autoexame das mamas, quando a gente tem a manifestação do câncer, justamente a gente não pega mais ele, na maioria dos casos, de maneira precoce, né? Então, a mamografia consegue ver alterações que a gente não palpa, por exemplo, através do exame físico ou do autoexame das mamas. Além disso, além de nódulos, por exemplo, microcalcificações também podem ser sinais de câncer de mama. E para isso, a ultrassonografia não é tão boa, tá? Então, a indicação de rastreamento é a mamografia, apesar de ser mais chatinha de fazer. Tem um pouco dessa questão de radiação, que algumas pessoas têm medo. Ela realmente tem radiação, mas é de uma maneira muito baixa. E fazer esse exame de maneira conforme indicado, o rastreamento, de maneira nenhuma vai aumentar o risco de ter o câncer de mama. O ultrassom, então, ele vai ter um papel importante, sim, de maneira a gente fazer um complemento da mamografia. Às vezes cistos conseguem ter uma delimitação melhor através do ultrassom, tá? Em mamas densas, né? Ou seja, com mais glândulas, em pacientes mais jovens, o ultrassom consegue ver de uma maneira melhor, né? Então, sempre verifique com o seu médico para a sua faixa de idade, para aquilo que você está sentindo, conforme o seu objetivo, qual seria o exame melhor. Outra coisa, para pacientes com prótese de silicone, continua sendo a mamografia o exame de escolha para rastreamento do câncer. Existem algumas pacientes que são consideradas de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama. O mais comum, né, é que essas pacientes tenham parentes de primeiro ou segundo grau com diagnóstico de câncer de mama com menos de 50 anos ou que teve algum caso de mulher na família que teve câncer de mama nas 2 mamas, tá? Ou casos de homens com câncer de mama na família, pacientes que por algum motivo tiveram que ter uma radioterapia da região de tórax quando eram mais novas, pacientes com mutação genética hereditária conhecida. Então, para essas pacientes, é recomendado que se inicie o rastreamento antes, tá?
verificar com o seu médico a melhor idade para iniciar o rastreamento, a princípio 10 anos antes do diagnóstico mais precoce que teve na sua família. A maioria das pacientes com diagnóstico de câncer de mama, no entanto, 75% delas não tem histórico familiar, tá? E é relacionado a alterações genéticas que a paciente adquiriu ao longo da vida. Cerca de 30% dos casos pode ser evitado com a adoção de hábitos de vida saudável, alimentação adequada, atividade física, se manter dentro do peso ideal de acordo com a sua altura, tá? Evitar excesso de álcool, tabagismo. Então, resumindo, o mais difícil, né, que é manter uma vida saudável, diminui cerca de 30% as chances de você ter câncer de mama. Em relação ao tratamento, varia muito conforme o tipo de câncer, conforme o estágio que ele foi descoberto, então isso é muito individualizado, mas o importante é que quando mais precoce descobrir, melhores vão ser as chances de cura, certo? E também de uma maneira melhor a gente consegue fazer essa cirurgia, preservando a maior quantidade possível de mama, mamilo, né? E hoje em dia a gente sabe que isso é uma questão importante na qualidade de vida da mulher. E mesmo para pacientes que eventualmente tiveram que tirar toda a mama, existem cirurgias de reconstrução com prótese, com enxertos, tudo isso para recuperar a autoestima da mulher. Durante essa pandemia, caíram 45% a realização de mamografias pelo SUS. Então aproveite esse outubro, que a pandemia está relativamente sob controle, para colocar os seus exames de dia e dormir tranquilo à noite. Um beijo e na próxima postagem eu vou deixar figurinhas em relação à indicação e como fazer o autoexame das mamas.